Está começando mais um Conexão FIST, o podcast do Festival de História. Nós estamos aqui no Teatro Santa Isabel, em Diamantina, para o episódio No Reino dos Diamantes, recebendo o professor Marcos Lobato. Você que nos acompanha aqui no Teatro Santa Isabel, muito obrigado. Fiquem atentos que no final vocês podem participar com perguntas para o professor Marcos. Você que está aí para acompanhar a nossa programação, segue lá nas redes sociais, ofist, ou através do site www.festivaldehistoria.com.br. Professor Marcos Lobato está aqui com a gente, ele que é historiador, escritor e professor da UFVJM. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão FIST. Eu é que agradeço por estar aqui, ser convidado. Cumprimento todos os presentes, agradeço sobretudo o convite feito pela comissão organizadora, especialmente por meio da colega Vitória Fonseca, colega de universidade. É bom rever as pessoas, o Américo Antunes, que há tanto tempo toca esse evento, e que conhecemos aqui na própria cidade ainda, quando nem o FIST havia começado. Ele tem uma longa trajetória aqui na cidade, conhecido como líder estudantil, promotor cultural, um agitador mesmo da cidade, e filho de um dos prefeitos mais populares aqui, que o pai dele, o doutor João Antunes de Oliveira, médico aqui na cidade, natural lá de Turmalina. É um prazer, então, estar aqui com vocês. Professor, muito obrigado. Eu sou o Nascimento, artista e comunicador popular, e estou responsável por conduzir essa prosa aqui sobre história. Professor, o senhor tem feito uma pesquisa aí há mais de 30 anos sobre a mineração em Minas Gerais, e eu queria, começando fazendo uma provocação, qual que é a relação entre a ocupação desse território e a mineração? Eu mesmo não sabia que já tinham dado 30 anos, mas vamos lá, tem bastante tempo. Esse é um dos principais interesses de pesquisa que eu tenho, a história da mineração, especialmente a história da mineração diamantífera. Mas há outros, mas vamos lá, vamos a essa questão da história da mineração diamantífera. Olha, é bom lembrar aquela frase famosa do Celso Furtado, quando ele diz que economias regionais normalmente costumam ter aquilo que ele chama de atividade dinâmica ou núcleo dinâmico da economia. O que ele está querendo dizer com essa expressão? Atividade dinâmica, núcleo dinâmico da economia. É aquela atividade que, embora não seja a única que acontece na região, numa determinada região, é a mais importante no sentido de puxar a geração de renda, os empregos, a presidir até mesmo o povoamento da região, E, evidentemente, isso para boa parte de Minas Gerais foi a mineração que realizou, E aqui, especialmente no Alto Jequitinhonha, foi a mineração diamantífera que presidiu o povoamento, gerou a maior parte da renda durante muitos séculos, E ocupou uma parte considerável da mão de obra e sustentou as outras atividades ao redor, como, por exemplo, as atividades agropecuárias, as atividades comerciais, os serviços, os diversos serviços, tanto serviços urbanos como serviços rurais. É bom lembrar que, no caso específico de Diamantina e da região de Diamantina, esse, aspas, ciclo minerador, a gente não usa mais esse tipo de expressão, porque a ideia de ciclo supõe que você tem um início e tem um fim, E, uma vez terminado o ciclo, ele se esvaziaria ou seria substituído por outro. Não é o caso. A atividade mineradora é praticada em Minas Gerais desde o início e continua sendo praticada até hoje. Então, não faz sentido falar em ciclo minerador, mas a atividade da extração de diamante, ouro, na região, e agora outros minerais, sempre foi uma presença na paisagem, no cenário, na história, na trajetória da região, E, diferentemente da chamada mineração aurífera, que efetivamente teve um declínio muito considerável a partir aí da década de 1760, lá no século XVIII, a mineração diamantífera não. Ela atravessou todo o século XVIII,
praticamente todo o século XIX, sem grandes quedas em termos de produção. Lá na década de 1860, virada para 1870, nós tivemos uma crise internacional de preços, não propriamente uma crise de produção, de esgotamento de jazidas aqui. Essa crise internacional de preços tem a ver com a descoberta do diamante, e o diamante de escavado, né? Em grandes minas profundas, nos quimberlitos da África do Sul, né? Que naquele momento era basicamente uma possessão inglesa, né? Então, eles inundam o mercado de diamantes mundial com uma quantidade, um volume muito grande, um diamante mais fácil de ser lapidado, então esse fato joga o preço do diamante no mercado internacional para baixo, né? E provoca uma certa depressão na economia local aqui, regional, né? Mas não é que a atividade tivesse refluído, que as jazidas tivessem se esgotado, né? Na década de 1980 para 1990, um século depois, ficou claro na região que já era muito mais difícil extrair diamantes em quantidade considerável usando tecnologias do passado, mesmo a chamada bomba de garimpo, que, como é chamada aqui na região, lá na minha região, por exemplo, mais na região central de Minas Gerais, minha região de origem, a gente chama de draga, não é? Então, é o chamado garimpo semi-mecanizado. Você tem máquinas para poder fazer a sucção do cascalho, né? Seja no rio, seja o cascalho que você obtém desmontando morros, né? Essa tecnologia já não é adequada, porque esses depósitos mais superficiais não estão presentes em riqueza suficiente, né? Mas ainda há muito diamante debaixo da terra. Se ele vai ser extraído ou não, isso depende de uma série de questões, né? Nós temos as exigências ambientais associadas à mineração, e é bom que haja, né? Nós temos as questões fiscais associadas à mineração, e é bom que empresas mineradores paguem impostos, né? Tem a própria questão patrimonial, que acabou de ser discutida aqui num podcast anterior, né? Então, tudo isso são fatores que limitam essa possibilidade de você ter um revigoramento dessa extração diamantífera na região nos próximos anos, no futuro próximo, né? Ao longo da história e hoje, atualmente, quais os principais impactos da mineração na formação sociocultural dessa região específica aqui do Alto Jequitinhonha? Pois é, a mineração foi tida, né, exatamente como a atividade quase que exclusiva, obsessiva da população que veio habitar essa região, né? Isso é a historiografia mais tradicional, a historiografia feita até a década de 60, inclusive a chamada primeira historiografia acadêmica, feita aí entre os anos 1930 e os anos 1960, ela é chamada de primeira historiografia acadêmica porque é nesse momento que as universidades estão nascendo no Brasil e, sobretudo, as faculdades de filosofia e letras, nas quais se formavam os professores de história, de geografia, de filosofia, né? E aí a gente começa a ter uma pesquisa histórica mais profissionalizada no Brasil, né? Mas mesmo essa historiografia acadêmica mais pioneira, até a década de 60, né, foi muito contaminada, digamos assim, por essa ideia, que era uma ideia presente na cultura histórica das camadas letradas brasileiras, desde o passado, né, desde o passado mais remoto, essa ideia de que onde tem mineração, você só se dedica à mineração, não se dedica a outras atividades, né? Dado o fascínio e também o fausto que, seja o ouro, seja o diamante, provocam, né?
Então, a figura do garimpeiro, a figura do minerador, né, a figura do diamantário, que aqui é o nome regional que a gente dá para as pessoas que compram e depois negociam fora da região esses produtos minerais mais preciosos, o ouro em menor escala e o diamante principalmente. Vale fazer um parênteses, né? A região de Diamantina é conhecida especificamente por considerar a extração de ouro como um subproduto da extração de diamante. Imagina só, né? O ouro ser um subproduto da extração de um outro minério, né? Parece chique, né? Mas é assim, a extração de ouro basicamente servia para pagar os custos da mineração do diamante, né? Então, né, dessa forma que elas estavam articuladas, né? O diamante era, portanto, a atividade principal, né? Aquilo que os mineradores buscavam prioritariamente. Mas então, essa mineração longeva na região, ela transforma o garimpeiro numa figura emblemática da história regional, né? E ela, como a gente já mencionou antes, ela cria as bases para que outras atividades sejam desenvolvidas na região, as atividades agropecuárias, as atividades de comércio, as atividades ligadas aos serviços, né? O desenvolvimento de vilas e arraiais, que depois se transformam em cidades, né? A própria implantação do aparato de Estado, né? Então, nesse sentido, a atividade mineradora ela tem efeitos sobre a trajetória regional que são muito consideráveis, não é? A região não é à toa que é conhecida como microrregião mineradora de Diamantina, por exemplo, né? Nos próprios órgãos de planejamento do Estado de Minas Gerais, hoje em dia, né? Mas o ponto importante é a gente frisar que se essa mineração foi o carro-chefe da economia, essa economia não se reduz à mineração, ela é muito mais complexa, né, do que isso. Inclusive porque ela tem atividades de transformação, atividades manufatureiras, né, a fabricação de coisas, a fabricação de panos de algodão, a fabricação de diversos tipos de alimentos, como cachaça, queijo, né, a fabricação de instrumentos de ferro, uma pequena siderurgia, não no sentido das usinas siderúrgicas que a gente conhece hoje, né? Essa pequena siderurgia, muitas vezes, é a forja que existe na grande fazenda ou a forja que existe dentro das grandes lavras de extração de diamante, que produziam exatamente os instrumentos necessários para essa mineração, né? Correntes, enxadas, pás, pregos, fechaduras, dobradiças e por aí afora, né, esses objetos, né? Então, essa economia ela sempre foi muito mais diversificada do que a simples extração de diamante, mas isso não está presente no imaginário da maioria das pessoas, porque a nossa cultura histórica é muito influenciada ainda por essa historiografia mais antiga que eu mencionei, e que estava, de uma certa forma, presa à ideia de que trata-se de uma região mineradora por excelência, portanto, né, onde há minério, não há agricultura, né, esses solos ricos em minerais não se prestam à agricultura, que são mitos, né, são mitos que estão presentes, né, e que precisam ser desconstruídos, né, até para a gente recolocar no devido lugar essa figura emblemática do garimpeiro, né? Só uma observação muito rápida. Se a gente olha para as lavras mais maiores que existiam na região, por exemplo, a partir dos inventários desses donos de lavras, né, você vai perceber que em muitas delas você tem atividade de extração mineral combinada com atividade agrícola, agropecuária, né? Até para baixar os custos da atividade mineradora, que é a principal, né? Como ali você concentra uma grande quantidade de trabalhadores, até o século XVIII, né? até boa parte do século XIX, mão de obra escravizada, né? Mas também homens livres trabalhando ali nessas atividades,
faz sentido você ter, ao lado da própria lavra, né, o cultivo de roças, a criação de animais. Não é? Lembre-se, a região não era cortada por estradas. Até hoje, caminhar pela região, transitar pela região é relativamente difícil. Né? Então, isso tudo são formas de você rebaixar o custo de produção dentro de uma grande jazida. Né? Mas isso não está, por exemplo, no imaginário popular. Né? É essa ideia de que Diamantina tem a região de Diamantina, o Alto Jequitinhonha, tem tanta pedra que aqui não dá para fazer agricultura. Isso não é verdade. Né? Efetivamente, não é verdade. Inclusive, tem territórios de outras regiões do Vale do Jequitinhonha que a associação acontece ao contrário, né? Que vem a pecuária primeiro, os municípios se formam em torno da pecuária e depois tem a atividade mineral. O senhor falou dessa questão da figura do garimpeiro, e a figura do garimpeiro é uma figura importante na ocupação do território, mas ela marca a população de outras maneiras também, porque ela vive no imaginário do povo de maneira geral, inclusive na questão da cultura popular. Sim. O garimpeiro é uma figura que é muito cantada nas canções populares do Vale do Jequitinhonha. Há lendas também, né, que atravessam gerações, como a lenda do Isone, que forma em torno do garimpeiro. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa figura do garimpeiro, o que as pesquisas revelam sobre ele. Pois é. A figura do garimpeiro, né, que é, como eu disse, esse personagem emblemático da história regional, da história aqui do Alto Jequitinhonha, no médio e no baixo, essa figura vai ser a do vaqueiro. E um pouco menos a figura do canoeiro. Sim. Né? Aqui é a figura do garimpeiro. Né? Mas quem era esse garimpeiro? Vamos lá. No século XVIII, garimpeiro era um nome que designava uma pessoa em atividade econômica ilegal. Tá? Garimpo significava, no século XVIII, mineração ilegal, portanto, crime, portanto, perseguida pelas tropas a serviço primeiro dos contratadores de diamante, depois da Real Extração. Né? Tanto as tropas de dragões, quanto as tropas de pedestres, né? Que percorriam a região. E aí as tropas de dragões, digamos assim, formavam a elite desse aparelho militar policial da coroa, implantado aqui, né? E as tropas de pedestres estão num degrau abaixo, porque eram basicamente compostas por pardos e negros, né? Pardos e negros livres, às vezes até com a presença de escravizados em alguns momentos, né? E tinham a função fundamental de reprimir os movimentos, a atuação desses grupos garimpeiros. Alguns desses grupos garimpeiros ficaram muito famosos na história, como, por exemplo, o grupo do José Basílio, o grupo do João Costa, o grupo do Isidoro, o Isidoro Pereira de Amorim, o famoso escravo Isidoro, o negro Isidoro, né? Que é muito, muito conhecido aqui na tradição oral da região. Né? Esses garimpeiros, então, eles não representam o grosso da atividade mineradora, porque o grosso da atividade mineradora no século XVIII era feita pelas tropas de escravos, de escravizados, como se diz hoje, né, a serviço dos contratadores e da Real Extração depois, a partir da década de 1770. Os garimpeiros tinham apesar de não representarem, não responderem pelo grosso da produção de diamantes, eles têm um papel importante nessa atividade, porque eles eram, em muitos e muitos momentos, né, os responsáveis pelas descobertas das novas jazidas. Né? Então, eles descobriam as novas jazidas, logo atrás vinha a mineração legal, a mineração oficial, Sim. em negociatas com eles ou expulsando esses garimpeiros das áreas que eles haviam descoberto. Né? Então, isso era muito comum, né? Os contratadores, João Fernandes de Oliveira, o João da Chica da Silva, o Felisberto Caldeira Brant, o terceiro contratador, né? Eles tinham esses acordos informais com grupos de garimpeiros, né?
que até hoje a gente vê entre as grandes empresas mineradoras e garimpeiros, pequenos grupos garimpeiros pelo Brasil afora, né? Só que hoje garimpo não é sinônimo de mineração ilegal. Garimpo hoje é sinônimo de pequena mineração, não é? Lá no passado era crime, tá certo? Mas a partir do século XIX, com a independência do Brasil, nós caminhamos para o chamado regime de livre extração. Qualquer pessoa, em princípio, cumprindo os parâmetros legais estabelecidos pela Constituição, pela legislação específica, Constituição de 1824, né? E a legislação específica, qualquer pessoa, em princípio, podia tocar uma atividade mineradora e extrair diamantes aqui na região. E aí você tem uma mudança no perfil de quem é esse garimpeiro, né? Entram cada vez mais para o rol dos garimpeiros homens livres, né? Alforriados, pessoas alforriadas, e ao lado dos escravos eles vão trabalhar em grandes lavras, né, por exemplo, né? E pequenos grupos de garimpeiros vão se formar, né? Grupos 5, 10, 20, 30 pessoas, né? E há até mesmo garimpeiros isolados, né, que a gente chama aqui de faiscadores, né? O sujeito que se embrenha no mato, carregando lá instrumentos bastante simples, né? Um carumbé, uma enxada, a bateia ou bateia, depende da região do país, como é que isso vai ser chamado, né? E que vai tentar extrair umas pedrinhas para levar a sua vida adiante, né? Então, o garimpo ganha esse perfil que acaba sendo associado à ideia do garimpo tradicional, do garimpeiro tradicional. Esse garimpo tradicional, que efetivamente começa aí a partir do século XIX, e que chegou aqui na região de Diamantina até a década de 1970 como uma atividade muito presente. Hoje ela já refluiu bastante, né, pelas razões conhecidas, ambientais, fiscais, patrimoniais, etc., né? Esse garimpeiro tradicional, em torno dele se constrói um imaginário, um conjunto de representações, né, que está muito cristalizada na nossa cultura histórica. Lembrar que cultura histórica não é a mesma coisa que a história acadêmica, a história feita nas universidades, a história gerada por pesquisadores, né? E nem sempre a história gerada por pesquisadores é aquela que é mais importante como fator de construção dessa cultura histórica, né? A cultura histórica digamos assim, é o conjunto de informações, conteúdos, referências históricas que as pessoas têm, grupos sociais têm, relativamente ao passado, e que basicamente são formadas e transmitidas por meio de obras de arte, livros, festividades, objetos, narrativas orais, enfim, né? Então, entre a cultura histórica e a pesquisa de ponta na historiografia, há, às vezes, distâncias enormes, né? É o caso, por exemplo, daqui, né? Porque essa cultura histórica que representa o garimpeiro como um sujeito destemido, desbravador do território, portanto, civilizador de sertões bravos, não é? Um sujeito que trabalha com saberes tradicionais, ancestrais, associados à expressão aqui regional conhecida como jogo do rio, não é? O jogo do rio é o conjunto de saberes que o garimpeiro teria, não é? E que permite a ele imaginar, né, como é que a paisagem por onde ele está passando era no passado, de modo a ele poder escolher os lugares onde ele vai começar a trabalhar, buscar propriamente o cascalho rico em diamantes, né? E esse jogo do rio, ele tem a ver com sonhos, ele tem a ver com conhecimentos empíricos, ele é transmitido oralmente, não é? E muitas vezes ele desdenha do saber geológico, acadêmico, do engenheiro de minas, do geólogo, né? O garimpeiro tradicional tende a olhar para o engenheiro de minas e para o geólogo e dizer: esse cara não entende nada, né? Não vamos seguir os palpites dele, né?
Eu aprendi com meu avô, com meu bisavô, onde é que o diamante pode ser encontrado e tal, né? Ele não faz testes, né? Mas, além da ideia do jogo do rio como parte desse saber empírico, tem uma outra dimensão importante dessa representação da figura do garimpeiro, que é a compreensão da mineração como um jogo de azar, né? Na mineração, você depende, sobretudo, de sorte ou de azar. E a ideia de que o diamante tem um dono. Enquanto esse dono não chegar até ele, esse diamante não pertencerá a outra pessoa. E se for achado por outra pessoa, lhe causará malefícios. Né? Então, ideias como essas, né, que transformam o garimpeiro na figura emblemática da região, elas estão muito assentadas aqui no imaginário popular, no imaginário das camadas letradas também da população. Então, digamos que a própria história erudita comprou isso durante muito tempo. Né? Pensem, por exemplo, nos trabalhos do próprio Joaquim Felício dos Santos, Memórias do Distrito Diamantino, é o primeiro grande historiador da região, né? Memórias do Distrito Diamantino, o texto foi publicado na forma de folhetins no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, lá na década de 1860, né? Depois o Aires da Mata Machado Filho vai na mesma senda, né? Especialmente num livro chamado O Negro e o Garimpo em Minas Gerais, que é da década de 40, né? O Augusto de Lima Júnior assina embaixo dessas ideias, o próprio Sérgio Buarque de Holanda, né, o grande historiador brasileiro, né, que organiza a História Geral da Civilização Brasileira, aquela obra monumental na década de 60, basicamente quando ele escreve o capítulo Metais e Pedras Preciosas, falando de Minas Gerais e da mineração em Minas Gerais no século XVIII, que é um capítulo grande, alentado, né? Ele praticamente reproduz essas ideias da memorialística local, né? Ideias essas que só serão, em boa medida, contraditadas, jogadas por terra, na década de 90, por exemplo, a partir dos trabalhos da historiadora da UFMG, a Júnia Ferreira Furtado, e de outros pesquisadores, né? Mas é isso, né? A imagem do garimpeiro como possuidor de uma cultura muito específica, que está baseada nessas 3 ideias principais. Ele é um sujeito civilizador do sertão, ele é alguém que tem saberes ancestrais que estão simbolizados nessa expressão jogo do rio, não é? Ele é alguém que trabalha, que vê a mineração como basicamente um sortilégio, um jogo de azar, não é? E eu acrescentaria um 4º elemento, que a historiografia tradicional aponta, mas não insiste nele de uma maneira mais consistente, né? Na cultura garimpeira tradicional, o Estado e tudo aquilo que representa o Estado é um inimigo. O Estado precisa ser colocado de fora da mineração. É por isso que os garimpeiros resistem a toda e qualquer legislação fiscal, legislação ambiental, legislação minerária. Eles querem plena liberdade para poder minerar do jeito que quiserem, da maneira que quiserem, onde quiserem, né? E isso, inclusive, gerou, ao longo da história, uma série de conflitos entre garimpeiros e o Estado, os órgãos do Estado, né? Inclusive, quando o senhor traz essa questão do jogo de azar do garimpeiro, desses altos e baixos do garimpeiro, na história oral, no imaginário popular que permeia essas cidades do garimpo, a própria história da cidade, isso não estou falando da história acadêmica, mas a história oral, gira em torno desses altos e baixos, com a população geralmente liga o ciclo de desenvolvimento da cidade, né, nas épocas que há uma maior atividade garimpeira, né? Eu venho de uma cidade que tem muita relação com isso, que é Pedra Azul, que viveu o boom da descoberta das pedras preciosas, e outras cidades vizinhas. A história oral, a população sempre conta as épocas do garimpo como a época de desenvolvimento, e depois o que o senhor falou que não existe mais, mas o ciclo minerador, o término do ciclo minerador, como o declínio da cidade. E aí eu queria entrar nessas especificidades das regiões do Vale de Jequitinhonha. Qual que é a diferença da atividade mineradora ao longo dos anos nessas 3 micro-regiões?
Tá. Eu vou pedir licença para a gente ampliar um pouquinho isso e não ficar Sim. apenas no Vale do Jequitinhonha. Porque tem uma outra questão curiosa, importante nessa cultura histórica que nós temos em relação à mineração, ao garimpo, especialmente ao garimpo de diamantes, não é? E que também está presente na historiografia acadêmica pioneira, na historiografia mais tradicional, essa feita antes dos anos 60, não é? Que é quase que eu diria, uma amputação, não é? Dos territórios onde há mineração de diamante. Na verdade, no Brasil inteiro, até hoje, você tem muitas e muitas, são dezenas e dezenas de áreas que têm potencial significativo de extração diamantífera. Tá? Se elas estão sendo exploradas ou não, isso é uma outra questão. Tá? Mas o potencial existe. E, historicamente, desde o século XVIII, você teve no Brasil muitas e muitas áreas onde a extração de diamantes, durante pelo menos algum tempo, foi muito significativa e desempenhou esse papel-chave na ocupação dos territórios, no primeiro povoamento, na consolidação dos primeiros arraiais, vilas, etc., né? Em Minas Gerais, por exemplo, a região aqui do Alto Jequitinhonha, a região da antiga demarcação diamantina e suas imediações. Não é? Então, isso vai desde áreas do município atual do Cerro até áreas que estão próximas, que pertencem, por exemplo, ao município de Turmalina, para se dar uma ideia, ou Bocaiúva, né? Terra Branca, está lá naquela, tá já quase no encontro do Jequitinhonha com o Araçuaí, quando a gente já começa a falar em médio vale do Jequitinhonha, né? Na confluência dos dois rios, né? Mas tem outras áreas, não é? Por exemplo, Gramogol, né? A Serra de Itacambiruçu em Gramogol, a cidade de Gramogol, está mais próxima de Montes Claros do que propriamente daqui de Diamantina. Né? Na década de 1780, você tem uma guerra entre grupos garimpeiros e as tropas da coroa portuguesa, chefiadas diretamente pelo governador de capitania, o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, né? Lá, pelo controle da região. Não é? Isso mostra como é que isso é importante. Quando você vai olhar mais ao norte, mais próximo ainda de Montes Claros, Itacambira. Itacambira também teve extração de diamantes durante um bom tempo. Mas não é só nessa região aqui do espinhaço, não é? Mineiro. Você tem na região oeste, na direção do Triângulo Mineiro, na região que nos documentos mais antigos é chamada simplesmente de Abaeté, ou Nova Lorena Diamantina, né? Está ali entre Patrocínio e Coromandel, Estrela do Sul, a cidade de Romaria, que antigamente se chamava Água Suja, lá no Triângulo, basicamente lá no Triângulo, praticamente fronteira com Goiás, já, né? Então você teve ali também, a partir, já desde o final, já desde meados do século XVIII, né? Descobertas de diamante e uma exploração menor do que a exploração existente aqui, mas uma exploração, né? O próprio garimpeiro tão idealizado aqui na cidade, que é o capitão garimpeiro Isidoro Mártir, né? Por causa da execução que ele passa, as torturas e execuções que ele sofre aqui, comandadas pelo intendente Manuel da Câmara Bittencourt, né? O intendente mais famoso da Real Extração, considerado um iluminista, aquela coisa toda, né? O próprio Isidoro, ele esteve durante boa parte durante um bom período da sua vida circulando exatamente nessa região do Abaeté, nessa região da Nova Lorena Diamantina. Foi ele que foi oficialmente o guia. Olha que coisa engraçada, né? Ele foi o guia de um funcionário contratado pela coroa para fazer levantamentos mineralógicos naquela região, não é? Que é o nosso conhecido aqui, José Vieira Couto, o famoso mineralogista José Vieira Couto, né?
Esse episódio mostra como é que essas relações entre os garimpeiros, considerados criminosos, né, praticantes de uma atividade ilegal, mesmo sendo considerados na letra da lei assim, eles mantinham relações com o Estado, né, às vezes mais próximas, às vezes mais conflituosas, dependia das conjunturas, né? Dependia das conjunturas. Mas, então, a gente tem uma outra grande área de extração de diamantes em Minas Gerais, para ficar só em Minas Gerais, né? Tanto aqui ao redor de Diamantina, quanto lá ao redor de Estrela do Sul, Romaria, Bagagem, Coromandel, essa extração de diamantes vem desde o século XVIII e ainda existe. Em menor escala, mas ainda existe. Né? Então, é uma duração longeva. Né? Agora, vamos sair de Minas. Você tem extração de diamantes em Goiás, que começa no século XVIII, ainda, por volta dos anos 1720, 1730. Vamos lembrar que o contratador Felisberto Caldeira Brant, né, que é o terceiro contratador aqui de Diamantina, e um dos que mais tirou diamante durante o seu contrato, né, ele começa a fazer sua fortuna extraindo diamantes em Goiás. Né? E quando ele arremata o contrato, se torna o contratador aqui na demarcação diamantina, ele, durante algum tempo, ainda manteve boa parte das suas tropas de mineradores, a sua escravaria ligada à mineração, lá em Goiás, para depois trazê-la para cá, uma parte dela para cá, e aí começar efetivamente os serviços aqui. Né? Esses são apenas alguns casos para mostrar que, na verdade, né, os garimpeiros, os mineradores, eles estão circulando entre essas áreas o tempo inteiro. Né? Mais tarde, né, no século XIX, você vai ter a exploração mais consistente do diamante na Chapada Diamantina Baiana, né? Na Chapada Diamantina, lá na Bahia, em torno ali da atual Mucugê, Lençóis, né? São áreas, até hoje, em que você ainda tem um pouco dessa faiscação, mas como aquilo tudo virou um grande parque nacional, o Parque Nacional da Chapada Diamantina, essa atividade refluiu bastante. Né? Mas essa é uma outra área de extração de diamante. Um diamante um pouco diferente do diamante daqui, porque na Bahia, os principais rendimentos gerados pela mineração diamantífera estão associados aos chamados carbonados, ou conhecidos popularmente como diamante negro. O diamante daqui, digamos que é o diamante branco. Né? O diamante de Diamantina, o diamante de Coromandel, né? O diamante de Gramogol, o diamante de Itacambira, ele é, sobretudo, usado para fazer joias, né? Sobretudo como usado para fazer joias, dadas as suas características, o seu brilho, etc. O diamante negro da Chapada Diamantina, lá também havia esse diamante próprio para fazer joias, mais adequado para fazer joias, mas, sobretudo, havia lá o carbonado, que é um diamante que tem usos industriais, principalmente. Ele, sobretudo, é usado para construir brocas, aparelhos de corte, não é? Então, ele vai ser muito mais explorado a partir da década de 1860, quando essas máquinas começam a ser inventadas nos Estados Unidos, principalmente, e em menor escala na Europa, não é? Mas é uma outra área de exploração de diamante bem diferente. Né? Mais ou menos por essa mesma época, segunda metade do século XIX, você vai ter alguma extração de diamante no rio Tibagi, no Paraná. Não é? E, sobretudo, no século XX, aí sim nós entramos em contato com a mineração feita na Amazônia Legal. A mineração de diamantes na Amazônia Legal. Roraima, Acre, né? Pará. Não é? E é bom chamar a atenção para isso. Né? Uma parte desse diamante, hoje, referindo-se hoje ao Brasil, né? Ainda mais depois do desmonte de parte dessa legislação de controle que foi feita no governo do ex-presidente Bolsonaro. Né?
Eu vou ter que falar o nome, né? Não tem jeito. Mas, por exemplo, aquela ideia de que você não precisa mais ter documentação comprobatória da origem do diamante. Basta você dizer, esse diamante que eu tenho aqui veio de tal lugar. Eu tirei em tal lugar. Né? Então, o que está acontecendo? O diamante que é extraído ilegalmente, né, por garimpos que não cumprem nada da legislação, que invadem terras da União, parques nacionais, reservas florestais, territórios indígenas, por exemplo, lá em Roraima, ou lá no Acre, no Rio Madeira, ou no Pará, né? Parte dessa produção ela é comprada por empresas sediadas aqui no Sudeste, sediadas aqui em Diamantina, por exemplo, não é? Vêm para cá e saem daqui com o certificado de origem. Foi tirado lá em Diamantina. Professor, aproveitar que o senhor trouxe essa questão da mineração hoje atualmente, quando a gente fala de mineração hoje, é impossível a gente não falar dos impactos ambientais e socioambientais. Em Minas Gerais, a gente tem aí os casos recentes de Brumadinho e Mariana. E aqui no Vale de Jequitinhonha, principalmente na região do Médio, agora a gente está vivendo a grande discussão da corrida do lítio em Araçuaí e Itinga, inclusive com vários debates sobre os impactos sofridos pelas comunidades ao redor, as comunidades tradicionais. Então, é impossível a gente não falar desses conflitos onde há área de mineração. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses conflitos ao longo da história e de que forma o senhor vê esses conflitos nessa nova corrida aí do lítio, nessa região de Araçuaí e Itinga. Tá. Eu vou começar pela questão da mineração diamantífera, que eu conheço melhor. Depois, quem sabe, fazer alguns comentários sobre essa questão da mineração do lítio. Né? Vamos lá, começando pela mineração do diamante. No século XVIII e no século XIX, o principal tipo de conflito que existia no interior dessa atividade, né, tão importante regionalmente, a extração diamantífera, tinha dois atores contrapostos, o Estado e os garimpeiros. Tá? Então, é um conflito que tem uma natureza basicamente econômica, legal, né? Não tem aí a questão ambiental, porque nem se pensava nisso lá no século XVIII, lá no século XIX. Né? Esses conflitos giravam basicamente em torno da distribuição das terras minerais, o controle das chamadas terras diamantinas. Quem controla as áreas? Né? Quem tem direito a explorar as áreas? Né? Então, isso, num primeiro momento, quando a coroa portuguesa, século XVIII, quando a coroa portuguesa basicamente transforma a atividade de extração do diamante num monopólio, um monopólio que ela inicialmente terceirizou, da década de 1730 até a década de 1780, ela entrega isso para contratadores, pessoas ou grupos de pessoas particulares fazerem isso em nome dela, pagarem os devidos impostos, etc., etc. Né? Depois ela própria assume isso com a chamada real extração. Né? Então é como se fosse uma empresa estatal, digamos, brincando um pouco, né? É como se fosse a Vale daquela época. Nem a Vale hoje é empresa estatal mais, né, propriamente. Mas foi durante algum tempo, né? Durante um bom tempo da sua história. Então, aí o conflito era principalmente esse, entre os contratadores e os garimpeiros, entre a real extração e os garimpeiros, né? Porque legalmente só os contratadores ou só a real extração podia extrair diamante. Então, se você encontrasse um diamantinho sequer lá num córrego, né, na margem de um córrego, ou no meio de um morro, aí o chamado diamante de massa, pronto. Está suspensa toda e qualquer atividade mineral naquele momento, né, e a coroa ou seus agentes é que virão explorar isso. Né? Então, isso gera conflitos e mais conflitos entre os garimpeiros e o Estado. Né? Não é à toa que esses tais capitães garimpeiros, né, esses chefes de grandes grupos garimpeiros, que tinham uma mobilidade enorme pelo território das Minas Gerais, eles não estão só aqui, esse é um ponto importante, né, eram muito perseguidos pela coroa, e na obra do Joaquim Felício dos Santos eles viram
mártires da nossa história, né? Exatamente porque a obra do Joaquim Felício dos Santos, Memórias do Distrito Diamantino, é, antes de mais nada, um panfleto contra a colonização ibérica, um panfleto contra o regime monárquico, um panfleto contra a economia primária exportadora, né? O Joaquim Felício dos Santos era um republicano, né? E era um americanista, né? Como o Teoflotone no Cerro, né? Para citar um outro exemplo, né? Então, esse é o tipo de conflito que predomina lá no século XVIII, no século XIX. No século XX, esse conflito associado ao controle de posses da terra também permanece, ele continua. Mas aí já tem uma mudança interessante, porque com a Constituição de 1824, que transforma a terra, né, os recursos minerais em propriedade do Estado, isso permanece, já era assim antes, mas dar às províncias a incumbência de organizar a extração, cada província vai fazer, de alguma forma, a sua legislação, vai montar os órgãos que vão fiscalizar essa mineração, tentar controlá-la, né? No caso de Minas Gerais, foi montada uma repartição pública pelo governo provincial, chamado Administração dos Terrenos Diamantinos. E essa Administração dos Terrenos Diamantinos tem sede aqui, na cidade de Diamantino. Já naquela época já era cidade de Diamantino, né? E ela tem, vamos dizer, braços, né, sucursais, escritórios em Gramogol, lá no Triângulo Mineiro, em Bagagem, a antiga Bagagem, Uberaba, não é? No sul, não vou me lembrar agora de cor o nome de uma dessas cidades do sul de Minas, que também tinha uma instalação, né, da Administração dos Terrenos Diamantinos, mas a sede ficava aqui, né? O que acontece com essa repartição? Essa repartição, que era uma repartição do governo, uma repartição pública, né, ela é completamente capturada pelos grandes mineradores de Diamantino e Cerro. Eles é que vão determinar quem está presente na repartição, quem será o delegado em tal lugar, o chefe da repartição naquele outro lugar, etc., né? Então, eles têm o controle completo da repartição, e essa repartição começa a ser cada vez mais formuladora de uma política que favorece o grande minerador. Muito parecido com o que existe hoje, sim, né, professor? Nesse sentido, né, o conflito muda de natureza um pouco, né? Agora é o conflito entre os grandes mineradores que se apossam do próprio aparelho de Estado na área, né, no campo específico da mineração, e que, portanto, são beneficiados com a concessão dos melhores terrenos, dos maiores terrenos, dos terrenos mais produtivos, né, versus os pequenos garimpeiros, os pequenos grupos de mineradores, os garimpeiros isolados, os chamados faiscadores, né? Então, esse conflito entre grandes e pequenos garimpeiros, ele se arrasta ao longo do século XIX, segunda metade, sobretudo, do século XIX, início do século XX, né? O Estado ele fica, digamos, numa posição um pouco mais secundária, porque, na verdade, ele foi capturado pelos grandes Sim. mineradores, né? A partir do século XX, sobretudo a partir da década de 1970, aí sim o conflito ganha esse contorno, sobretudo de ser um conflito ambiental, né, envolvendo as questões ambientais, né. Ao longo da década de 70 foi se construindo o discurso, que por sinal é um discurso bastante criticável, mas foi sendo construído o discurso. Eu, basicamente, acho que ele empiricamente não se sustenta, mas eu vou ser diplomático, vou dizer que ele é criticável, né? O discurso que vai sendo construído é, na verdade, o discurso de que a mineração no Alto Jequitinhonha, especialmente porque ela se tornou uma mineração semi-mecanizada, né,
com essas bombas tocadas a motor a diesel que sugam o cascalho do rio e, portanto, removem o rio, o leito do rio, destroem barrancas, jogam óleo no rio, né? E aí a poluição do rio, a degradação do Jequitinhonha e seus afluentes teria se tornado alguma coisa espantosa, né? A escala do dano teria crescido enormemente, e aí as cidades a jusante dessa região em que estamos, né? Médio e Baixo Jequitinhonha, mineiros, produzem esse discurso de que aquilo ali precisa parar, nós estamos ficando sem água para beber, sem água para alimentar os animais, né? O Jequitinhonha está sendo destruído, a questão ambiental está sendo muito séria. Eu digo que isso é empiricamente pouco crível, porque boa parte da destruição do Jequitinhonha, na região do Médio e do Baixo Jequitinhonha, tem a ver com o avanço da pecuária, não tem a ver com o garimpo feito aqui em cima, né? Até porque o garimpo feito aqui em cima tem diferenças em relação à Amazônia, que é importante, né? Na Amazônia, o ouro, por exemplo, né, ele é um ouro muito fino, então você não consegue retirá-lo diretamente do cascalho, separá-lo mais facilmente do cascalho. Você tem que usar o mercúrio. O ouro dessa região aqui, ele é o chamado ouro grosso. Ele tem características diferentes. Ele aparece sempre empelotado, formando grandes bolinhas. Então, é muito mais fácil. Você pode fazer a separação mecânica, manual. Tá? O mercúrio só começa a ser usado aqui em grandes quantidades quando os garimpeiros do norte começam a migrar para essa região. Mais uma vez eu insisto, a mobilidade dos garimpeiros entre as diversas regiões de extração diamantífera do país, tá? Porque é uma ideia que a gente não tem na cabeça, né? Então, a partir da década de 70, essa questão ambiental, ela cresce no mundo inteiro, ela cresce no Brasil, e aqui na região ela vira, na verdade, o cerne de uma disputa que é política entre o Alto Jequitinhonha e o Baixo e o Médio, pelas verbas públicas, né? Qual é o discurso, basicamente, que a região do Médio e do Baixo Jequitinhonha lançarão contra Diamantina? Diamantina é para usar uma expressão que é muito conhecida aqui na história regional, na tradição regional. Diamantina é a madrasta do vale, porque ela toma tudo para si, não é? Ela concentra os órgãos governamentais. É a prima rica, né? Ela usa essa história fantástica que ela tem de 300 anos, de personagens como a Chica da Silva, o Padre Belchior e a independência do Brasil, o JK, né? E o arranco industrial do país, etc., contra o médio e o baixo, que são mais pobres e que ficam sem as verbas do Estado, não é? Então, o discurso ambiental serviu para essa luta política pelos recursos, não é? E como de fato havia muita evasão fiscal e efetivamente havia bastante destruição, tanto aqui no Alto Jequitinhonha quanto no Baixo e no Médio, não é? Lá no final da década de 80, no governo do ex-governador Newton Cardoso, né, já falecido, você tem a primeira grande paralisação do garimpo, numa atividade conjunta entre o governo estadual, o governo federal, órgãos ambientais, órgãos ligados à receita, né, à arrecadação fiscal. E aí o garimpo é paralisado aqui por um certo tempo, né, mas depois ele retoma. Nesse momento fica claro que o principal conflito é um conflito ambiental, que tem essa questão ambiental. E ele continua porque, a partir dos anos 90, começa a ser formado o chamado mosaico de áreas de conservação do espinhaço, né? Do espinhaço mineiro. O espinhaço é transformado em patrimônio natural da humanidade, né? Patrimônio da biosfera, como é chamado. É uma das poucas áreas do Brasil que tem esse título, né? E aí você começa a ter a criação de uma série de áreas de conservação. Olha, área de conservação e extração garimpeira, né, não combinam muito bem, né? Então, a chegada desses vários parques nacionais, estaduais, na região, e até mesmo parques criados por municípios, às vezes, isso reduz as áreas
potenciais de extração mineral, né? E aí o conflito é mais uma vez amplificado, né? É a situação que a gente vive hoje, né? Mas é bom frisar que aqui praticamente nessa altura da história o garimpo de diamantes ele está praticamente paralisado, tá? Professor, existe ainda alguma coisa subterrânea, né? Eu acho que tinha questões mais complexas, provocações complexas para fazer, mas infelizmente, a gente tem um tempo, né? A gente está aqui no Teatro Santa Isabel com a plateia e eu queria agora, nesse momento, abrir para a plateia trazer suas considerações também para o professor Marcos Lobato. Professor, enquanto a gente recebe as considerações da nossa querida plateia que está aqui com a gente, eu queria que você trouxesse rapidamente a questão do panorama, de que forma que a UFVJM, que está sendo celebrada nessa edição do FIST, né, de que forma que ela contribui aí para compreender essa história econômica da nossa região. Sim. Como eu havia falado lá no início, né, não vamos superestimar o papel da academia na formação dessa chamada cultura histórica, tá? Hoje, a academia perdeu esse lugar central, já faz algum tempo, né, esse lugar central na formação dos imaginários, né? Se é que ela já teve isso em algum momento, tá? Mas, sobretudo, mídias diferentes, lugares diferentes, as redes sociais, as novelas, os filmes, enfim, né? Isso forma muito mais o imaginário das pessoas sobre o passado do que propriamente a produção acadêmica. Mas essa produção acadêmica continua sendo importante, até porque eu diria que ela hoje pode criticar muitos desses pontos que conformam a nossa cultura histórica, que é uma cultura histórica, em alguns aspectos, extremamente enviesada, né? E as pesquisas que são desenvolvidas no interior da universidade, elas podem, aos poucos, né, chegarem ao público maior, e modificarem as ideias, as imagens, as representações, as referências históricas que as pessoas têm. Só para situar bem o público que nos acompanha, né, quando a gente conversa com as pessoas da região ou de fora da região sobre a questão da mineração, o que elas têm na cabeça é basicamente aquilo que está no livro do Joaquim Felício dos Santos, que é de 1860. Né? De 1860 para cá, já se foram praticamente 150 anos. Né? Então, é muito espaço de tempo. Né? A gente tem hoje uma visão bastante diferente de como a mineração se desenvolveu na região, como foi a própria trajetória regional, mas isso ainda não está incorporada na cultura das pessoas que não são especialistas em história. Sim. Né? E eu acho que isso é importante a gente contribuir com os nossos trabalhos para começar a mudar isso, né? Porque isso vai permitir a gente ter uma visão mais generosa e mais complexificada também, de questões como o papel da mineração no desenvolvimento regional, a relação entre mineração e meio ambiente, né? A relação entre cultura garimpeira, cultura regional, cultura erudita, essas coisas todas são muito importantes para a gente poder se mover no presente que temos, né? No presente que temos e que ainda é muito marcado pela presença de atividades mineradoras. Professor, nós fizemos uma contribuição aqui da plateia, não tem o nome, né? O senhor falou muito do mito do garimpeiro e do que ele não é. Gostaria que falasse mais, se possível, do que a historiografia traz sobre esse personagem, sobre esse sujeito que exerce essa função. Esse sujeito chamado garimpeiro, se a gente pensar no garimpeiro como pequeno minerador, né, para ficar sem a necessidade de ficar dividindo períodos para tratar períodos de maneira específica, vamos pensar no pequeno minerador. Quem é esse pequeno minerador? Esse sujeito é muito variável ao longo do tempo, né? Esse pequeno minerador, durante um certo período, esse pequeno minerador ele foi um sujeito escravizado, mas também, ao lado dele, sujeitos livres, homens e mulheres. Né? Olha outro mito do nosso imaginário relativo à mineração de diamantes. Né? A ideia de que o garimpo é masculino. Né?
Aqui na região há, em muitos lugares, na cultura tradicional, né, na cultura popular, e sobretudo na cultura entre os mineradores, a ideia de que as mulheres não devem frequentar as jazidas porque dão azar. Para você ter uma ideia. Olha, isso obviamente sugere, né? Isso obviamente sugere que as mulheres não participaram da atividade garimpeira, o que é uma bobagem. Muitas e muitas mulheres estavam inseridas em turmas de garimpo, muitas e muitas mulheres foram faiscadoras, trabalharam fazendo pequena mineração, isoladas, com seus filhos, com seus vizinhos ali. Muitas e muitas mulheres foram donas de grandes empreendimentos minerais, né? Só que isso não aparece nesse nosso imaginário, né? Isso ainda precisa ser investigado muito melhor. Muitas e muitas mulheres foram, inclusive, as responsáveis pelos descobrimentos de grandes jazidas, que renderam muito dinheiro durante muito tempo. Por exemplo, na região de São João da Chapada, aqui é um distrito aqui de Diamantino, mas não só lá, né? Mas esse garimpeiro também é um sujeito que, às vezes, não está concentrado principalmente na atividade mineradora ao longo do ano. Ele é um sujeito que é parte do ano camponês, parte do ano minerador. Não é? Isso acontece muito aqui quando a gente começa a descer um pouco mais Jequitinhonha, né? O Jequitinhonha, o Araçuaí. Não é? Aqui no Alto Jequitinhonha, essa combinação existe, mas ela é um pouquinho menos notável. Né? É preciso lembrar também que muitos desses garimpeiros são pessoas forâneas da região. É outro mito, né? Essa ideia de que o garimpeiro tradicional é um sujeito que se movia pouco, que está fortemente enraizado na sua comunidade, né? E que, portanto, tem ligações afetivas, ligações até mesmo familiares muito fortes com a região, né? E que esse minerador ele é completamente diferente daquele minerador que a gente associa, por exemplo, com Serra Pelada. É o cara que sai dos mais diferentes lugares e vai lá, fica lá um tempo querendo se enriquecer e volta. Então, portanto, lá ele é completamente desenraizado, né? E isso são mitos que a gente ainda cultiva graças a essa cultura histórica que precisa ser modificada, eu diria atualizada, né? Professor, a gente está chegando ao finalzinho do nosso episódio, mas tem mais duas considerações. A Lilian Oliveira traz uma questão, fale um pouquinho sobre a mineradora Boa Vista. Tá. A mineradora Boa Vista, a Companhia de Mineração Boa Vista, ela foi um dos empreendimentos pioneiros que, no sentido de tentar trazer para a região novos padrões técnicos para a mineração, né? A Companhia Boa Vista, ela inicialmente tinha capitais ingleses, franceses, belgas e um pouquinho de capital nacional. Ela é montada lá na Europa e ela se instala aqui no Brasil, né? Se instala próximo ao núcleo urbano de um distrito um distrito aqui de Diamantina, que oficialmente é chamado de Extração, mas que popularmente é conhecido como Curralinho, né? Ela se instala num lugar chamado Bom Sucesso, e ali ela coloca maquinismos, ela cria maquinismos, né, mecânicos sofisticados para a época, né? Ela cria uma pequena usina hidrelétrica para alimentar esse maquinário, para poder permitir o bombeamento de água, né, para fazer os serviços de lavagem do cascalho recolhido, tirado pelo maquinismo, né, processar esse cascalho usando equipamentos que são movidos à energia elétrica, né? E aí, inclusive, essas coisas meio anedóticas da história, né, fica uma discussão meio sem sentido, né? Afinal de contas, a primeira usina hidrelétrica no Brasil, ela surge lá por conta do Bernardo Mascarenhas, em Juiz de Fora, para alimentar a sua fábrica de tecidos lá, ou ela surge aqui na Boa Vista, né, por causa da Companhia Boa Vista?
Deixa isso para lá, ninguém vai resolver essa polêmica, e ela é irrelevante, no final das contas, né? O fato é que essa companhia é a primeira companhia, administrada inicialmente pelos franceses, né, que chega aqui com tecnologias novas, com processos novos, e que, sobretudo, usa trabalho assalariado, porque o garimpo não era tocado com trabalho assalariado. O garimpo tem um sistema, né, tradicional, histórico, assentado há muitas décadas, né, que é o chamado sistema de praça e meia praça. Quer dizer, o trabalhador do garimpo, ele trabalha quando você é alimentado pelo dono do serviço, é abrigado pelo dono do serviço, né? Abrigado é maneira de dizer, porque eram ranchos absolutamente precários, né? Cabanas no meio do mato, né? Absolutamente precários. Mas ele trabalha ali, quando você tem a apuração, né? E aí você levanta o que foi retirado, cobre os custos, o que sobrou, se sobrar alguma coisa, aí você reparte entre as pessoas envolvidas no garimpo em proporções diferentes. A Sim. maior parte vai para o dono do serviço, uma outra parte vai para o dono da terra, e uma parte menorzinha fica dividida entre os trabalhadores, né? Então, não é propriamente trabalho assalariado que você tem no garimpo, desde o século XIX até bastante adiantado o século XX, né? Mas na companhia mineradora Boa Vista, né? A companhia de mineração Boa Vista, o trabalho assalariado é que impera. Depois da Boa Vista chegam outras companhias, sim, americanas, inglesas, sobretudo americanas, mas é curioso que essas companhias, muitas delas foram mal sucedidas, a tecnologia não era adequada para a região, erros de gestão, corrupção, depois falam que corrupção é só problema nacional, né? Mas essas companhias, elas não foram capazes, né? Por mais que elas estivessem presentes aqui, foram muitas, né? Elas não foram capazes de difundir esse novo padrão tecnológico. Eu vou aproveitar esse gancho para trazer a contribuição da Rosélia Ferreira, que também traz um pouco disso. Do ponto de vista histórico e econômico, é possível perceber o quanto as riquezas minerais são apropriadas por grandes corporações internacionais. Economicamente, é possível sustentar que as estratégias locais são superiores e mais justas ao Vale do Jequitinhonha do que a grande mineração? É uma boa questão, né? Mas eu acho que é uma questão que precisa ser tratada com muita cautela e ser nuançada, né? Vamos lá. É verdade que boa parte do resultado, né, da mineração, da renda gerada pela mineração, vai embora. Mas vai embora de onde? Vai embora da região. Não necessariamente vai embora do país. Tá? Uma parte dessa renda gerada pela mineração, efetivamente, foi para além-mar, para Lisboa, para Londres, para Nova York, não é? Para Antuérpia, enfim, né? Uma parte do comércio, uma parte significativa, sobretudo do comércio das pedras preciosas, do diamante em particular, ficou na mão de comerciantes judeus, que estão instalados na Europa, nos Estados Unidos, não aqui, não é? Durante boa parte da história, mas você tem os intermediários locais, né, e regionais, que são seus sócios, ainda que sócios menores. Então, uma boa parte dessa renda fica no Brasil, mas não é acumulada na região. Tá? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Eu acho que o outro problema fundamental é o seguinte, que as pessoas às vezes se esquecem deles, né? Por que a mineração não gera regionalmente, aí eu vou falar especificamente do Alto Jequitinhonha, por que a mineração de diamantes não gera mais frutos aqui para o conjunto da população? Olha, tem o problema da forma como ela está organizada, uma parte desses recursos vai embora, não é? Tem o problema do contrabando, da evasão fiscal, que sempre existiu, não é? E que precisa ser combatido, não é? Mas tem, sobretudo, o problema da própria organização tradicional do garimpo. Ele não é trabalho assalariado, ele não cria um mercado de trabalho.
Ele não cria um mercado de trabalho. Olha, e a gente cresceu, quando eu falo a gente cresceu, o Brasil cresceu dentro dos parâmetros de um mundo que era rapidamente conquistado pelo sistema capitalista. A chamada economia mundo, inventada na Europa, né? Nós estamos falando de capitalismo, ele se espalha pelo mundo inteiro. No capitalismo, né, tudo está organizado em torno da ideia da acumulação e do lucro. Né? E o mercado de trabalho, a geração de um mercado de trabalho assalariado, é aquilo que pode promover, né, uma repartição um pouco melhor desses recursos que são gerados pela economia. Né? Na medida em que o trabalhador, se ele é assalariado, se ele tem uma renda, se essa renda é um pouco mais alta, e se essa renda é regular, ele se insere, por exemplo, no mercado de consumo diretamente. Ele, portanto, multiplica a possibilidade de que atividades econômicas mais diversas se desenvolvam. Agora, imagine um trabalhador que fica boa parte do ano lá no meio do mato, trabalhando e comendo, digamos lá, arroz, feijão, mandioca, né? Não vem à cidade, praticamente não compra nada, né? E uma vez ou outra, quando é feita a apuração, ele ganha lá algum troquinho. Olha, isso não incentiva as atividades comerciais, sim, isso não incentiva as atividades manufatureiras, isso não incentiva as atividades de serviço. Então, muito mais do que essa questão de imaginar que tem alguém atrás da porta nos roubando, o famigerado imperialismo, né? A gente tem que pensar também na nossa organização interna, né? Na maneira como nós organizamos essas atividades e como a gente impediu que essas atividades tivessem encadeamentos maiores, tanto a jusante como a montante, para trás e para frente, né? Então, eu acho que esse é o grande problema. Quando a gente fala da mineração do lítio, só para... Né, você tinha mencionado isso, eu acho que essa é a questão que as populações têm que discutir. É claro que a questão ambiental é fundamental, mas se a gente não cuidar, não pensar na mineração como essa atividade que eventualmente pode, né, e teoricamente ela é capaz de fazer isso, ela pode alavancar tanto atividades anteriores a ela, quanto atividades posteriores, por exemplo, a fabricação de instrumentos, de máquinas, de insumos para uso na mineração. Depois, a jusante, né? O minério que você extraiu ser beneficiado, virar alguma coisa de alto valor. Né? Agora, se a gente continuar simplesmente usando a mineração para exportar em bruto, in natura, o lítio, o diamante, o ouro, o minério de ferro, aí o Brasil está lascado e a região está lascada, né? Não tem alternativa. Né? Eu, sim, particularmente, sou daqueles que acho que a mineração tem lugar num projeto de desenvolvimento futuro do Brasil, até porque nós precisamos de minérios. É isso, estamos chegando ao final de mais um episódio do Conexão FIST, com o episódio no Reino dos Diamantes. Nós recebemos aqui o Marcos Lobato, que é historiador, escritor e professor da UFVJM. Professor, muito obrigado pelas contribuições. Eu que agradeço e cumprimento a todos aí. Muito Queria agradecer também você que ficou com a gente aqui até a gravação desse episódio no Teatro Santa Isabel. Você que está aí, continue seguindo nossa programação através das redes sociais, o FIST, OFHIST, ou através do site www.festivaldehistoria.com.br. O FIST é realizado por meio da Lei de Incentivo pelo Ministério da Cultura, com patrocínio do Banco do Nordeste, é feito em parceria com a Prefeitura Municipal de Diamantina e com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, a UFVJM, e com a Associação Nacional de História, e realizado pela Estratégia, pela Nota e pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado.